aí, tá preparado pro Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis. Chegando ao Morumbi e Leandro Quezada está sorrindo. O que acontece? Levando em conta a informação sempre precisa do Fernando Caetano, o torcedor de São Paulo então não está muito assim contente com a contratação do Everton? Eu não percebi isso do nosso companheiro que a gente conhece bem e é um grande São Paulino, Penteado Tricolor. Penteado está gostando muito e ficou empolgado. Vou dar minha opinião. Eu sou fã do Everton e o Everton tem tudo para fazer um lado esquerdo inesquecível com o Reinaldo quando o Reinaldo voltar e o Everton estrear. Eu não tenho dúvida disso. Vai ser um bom lado esquerdo, né? Porque o Reinaldo é melhor do que todos os laterais do Flamengo. A gente sempre fala que aquele lado esquerdo faltava um lateral realmente para fazer o Everton crescer. E o Everton é melhor dos que estão por ali do lado esquerdo? Né? Eu considero. Melhor do que o Valdir. Eu posso estar exato. Todo mundo tá rindo também, tá todo mundo rindo. Que alegria, vamos sorrir. Penteado de gol que fica despenteado. Ele ficou meio despenteado mesmo. Ele gostou. Ele gosta disso. Agora o Edmundo falou um negócio, deixa o Edmundo falar, mas é a minha opinião também. Tem jogadores, esse Everton eu coloco na mesma medida do Rodriguinho. Tem jogador, Edmundo, que a gente acha que o cara tem grife, ele tem que estar na seleção. O Everton não tem grife, como o Rodriguinho não tem. Mas acho que foi isso que quis dizer o Fernando Caetano, né? Que é uma excelente contratação técnica. Ele vai acrescentar muito ao time do São Paulo. Mas ele não é um jogador badalado, não é um jogador de grife. Isso. Então por isso não esteja sendo tão festejado assim. Mas a partir do momento que ele tiver condições de jogo e entrar em campo com a camisa do São Paulo, o torcedor são paulino vai ficar muito feliz com o Everton. Perfeitamente. Então Everton, multa paga, é jogador do São Paulo Futebol Clube e o Flamengo agora vai ter que se virar sem o Everton. No final de semana empatou com o Vitória num jogo de uma arbitragem extremamente polêmica e quarta-feira um jogo fundamental. Se o Flamengo vencer o Santa Fé no Maracanã, ele dá realmente um salto para buscar a classificação nesse difícil Grupo 4 da Libertadores da América. E amanhã, já que não teremos público na quarta-feira, será o último jogo da punição com portões fechados, teremos um treino aberto. E o Flamengo divulgou agora há pouco no seu Twitter, olha lá, 35 mil ingressos trocados para o treino aberto de amanhã. Nação, muito obrigado pelo apoio de sempre. As trocas seguirão até o meio-dia dessa terça-feira em todos os postos, exceto no Maracanã. Vamos lotar, #Vamos Flamengo. E é uma causa extremamente importante, porque esses alimentos serão distribuídos para instituições de caridade, para asilos, para orfanatos, para comunidades carentes. Então é uma causa muito justa. Então se você puder ir lá e ajudar, levar o seu alimento e trocar por um ingresso para estar amanhã no treino do Maracanã, você vai estar marcando um golaço, como 35 mil já marcaram. E o Flamengo para o jogo com Santa Fé, hein? Carol Patati tem as informações. Cadê você, Carol? Alô, Carol, cadê você? Nós viemos aqui só para te ver. O treino do Flamengo está acontecendo nesse momento, mas com portões fechados. A imprensa só teve acesso ao início da atividade. Preparação para o jogo da próxima quarta-feira, 9h45 da noite no Maracanã, pela Libertadores, contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia. Jogo que ainda acontece com portões fechados devido aos incidentes, a punição que teve o Flamengo pelos incidentes na final da Copa Sul-Americana do ano passado. Lembrando que o Santa Fé não vive um bom momento, demitiu o treinador no último sábado, é apenas o 13º no campeonato colombiano e são 5 jogos sem vencer. Mesmo assim, é um time que exige atenção, que exige cuidados, afinal tem Wilson Morelo, o jogador de 30 anos, é o artilheiro dessa Libertadores. Já o Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, fora de casa, empate em 2-2, jogo com muitas polêmicas envolvendo a arbitragem. O STJD informou ao Flamengo que essa situação envolvendo a expulsão do Everton Ribeiro e também o pênalti marcado não cabe em recurso no tribunal, porque se refere a uma interpretação do árbitro. E aí não cabe um julgamento do tribunal.
Agora, falando um pouquinho do extra-campo, vamos falar do Everton? Então, o atacante hoje, mais uma vez, treinou apenas na academia. Faltam apenas alguns detalhes para o acerto final com o São Paulo. Eu conversei com o dirigente tricolor, o Ricardo Rocha, e ele disse que sim, o São Paulo está disposto a pagar os 17 milhões e que faltam apenas detalhes realmente para que essa negociação seja concretizada em um contrato de 3 anos. Caroline Patati, para os canais Fox Sports. Obrigado, Carol Patati. Só confirmando para a galera, amanhã a partir de 3 da tarde no Maracanã, o treinamento aí aberto do Flamengo antes deste jogo importantíssimo contra o Santa Fé. Que impressão o Flamengo deixou para vocês na abertura do Campeonato Brasileiro, apesar de tudo o que aconteceu envolvendo a arbitragem do Wagner Hillway e também dos seus assistentes, que já foram afastados de jogos da primeira divisão? Vão apitar em divisões inferiores do futebol brasileiro. Ele ficou muito no campo de defesa, né? Falou, gente. Maurício Barbieri, começando aí. A questão é essa, assim, devido à expulsão absurda do Everton, ficou difícil você fazer uma avaliação do Flamengo, do que seria o time do Flamengo, porque a partir ali dos cerca de 10 minutos do primeiro tempo, o time jogou com um a menos. E aí, jogando com um a menos, achei que foi muito defensivo. É difícil você cobrar uma equipe com um jogador a menos por 80 minutos que tem uma postura de mandar no jogo, fora de casa. Apesar de ser o Flamengo contra o Vitória, o Flamengo tem muito mais investimento que o Vitória. Então, não dá para avaliar 8 minutos, que foi o que teve de jogo, até a expulsão. É muito pouco. O que eu não gostei, e aí tem muita gente tentando justificar daqui e dali, foi dele ter tirado o Paquetá. Para mim, o melhor em campo, o melhor jogador do Flamengo. Ah, tá cansado. Mas o Paquetá saiu irritado. Né? Exatamente. Porque, olha só, ele estava jogando com 2 linhas de 4 e o Paquetá na frente. Sim. A partir do momento que ele colocou o Arão, que era 30 no primeiro tempo. Exatamente. E é um jogador que tem força, tem habilidade, tem velocidade para puxar os contra-ataques. E tinha feito no início do segundo tempo uma jogada fantástica, que o Vinícius Júnior chutou para fora. Aí você tira ele para colocar o Geovânio. Alguns minutos antes, sem defender... Aí tá o Diego, sabe? Aquele passo de tartaruga. Acompanha aqui. Aí você tira o jogador que tá dando ao time, sabe, ímpeto, força. Fez um belo gol batendo de primeira na bola. 2 minutos antes. Aí ele caiu, ele caiu, botou a mão na barriga, dando sinais de que passava mal. Foram poucos minutos. Mas teve nesse tipo de situação, o jogador sinaliza pro banco de reserva. Mas foi pouco tempo. Mas na minha análise, e acho que até pela fragilidade do adversário, foi pouco tempo, 9 minutos apenas, mas deu para ver uma mudança de postura. O Flamengo marcando pressão na saída de bola, não sufocando o Vitória lá no seu campo de defesa, quando as linhas mais próximas, né, quer dizer, a defesa um pouco mais próximo quando os atacantes estavam lá na frente exercendo essa pressão. Esse é o ponto positivo. O Everton jogava bem até o lance da sua expulsão e o Diego novamente jogou mal. Vamos mostrar de novo aí os lances, né? Principalmente esse lance do Everton Ribeiro. A gente tem separado pela nossa equipe. O Flamengo fez 1-0 com 18 segundos e aí uma confusão, como diria o grande narrador Valdir Amaral, bololô na área. E aí, rapaz, o Everton Ribeiro levou uma bolada no rosto, caiu lá dentro do gol e o árbitro acabou expulsando o Everton Ribeiro. Olha lá o lance. Sabe, João, eu acho que a gente já teve situações do árbitro voltar atrás de decisões alertado por companheiros, né, de campo, ou quarto árbitro, ou bandeira, ou assistente ali de trás do gol, que não geraram tanta polêmica quanto a de domingo passado do jogo do Palmeiras com o Corinthians. Acho que toda aquela polêmica em torno daquele jogo inibiu que nessa situação alguém voltasse atrás. Mas eu acho que, entendeu? Mas eu acho que o ponto não é esse, Júnior. Porque acho que, marquei e vou até o fim, mesmo tendo ficado assim. Eu acho que o ponto... A reação tenha sido dos jogadores do Flamengo e do próprio Vitória, assim, meio que. Eu acho que o ponto é que tem que discutir de novo o árbitro de vídeo. Ontem eu falei isso aqui na última palavra. Não é porque você fez a reunião do Conselho Técnico e se chegou à conclusão que 13 dos 20 clubes disseram que não iam fazer porque não iam pagar, que você vai passar o resto do campeonato esperando acontecer um erro por semana e sem discutir de novo. Vários.
Vários. Mas objetivamente, tem esses dois, esse jogo. O lance do Vasco e Atlético é um lance de interpretação. Sim. Esse aqui não é interpretação nenhuma. Mas isso historicamente acontecem vários. Sim. Tanto que ele tá aí o Simo ser cheio de trabalho. Mas o ponto, tem lance de interpretação, é diferente de um lance em que objetivamente a bola não tocou, não resvalou, não encostou, não pegou nem no dedo mindinho, né? Para marcar pênalti. E aí, bom, hoje eu tentei falar com gente da CBF sobre essa questão. É possível rediscutir? A resposta da CBF hoje é que a partir das oitavas de final da Copa do Brasil vai haver árbitro de vídeo e que a primeira preocupação nesse momento é avaliar como vai ser o desempenho do árbitro de vídeo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Começa semana que vem, até dia 23 de maio. Sim. Bom, insistindo, perguntei de novo, é possível que com sucesso semana que vem, nas oitavas de final da Copa do Brasil, e com erros no Campeonato Brasileiro, que isso seja discutido de novo, que alguém peça uma reunião? E eu tive a informação que o Palmeiras estava pedindo. O Palmeiras teve hoje de novo na CBF, pela terceira vez, depois da reunião do Conselho Técnico, para pedir de novo a inclusão do árbitro de vídeo. E o Flamengo avaliza. Claro que o Flamengo avaliza hoje também por causa do erro de sábado. E o Flamengo foi um dos que votou a favor naquela reunião lá do Conselho. 7 clubes votaram a favor do árbitro de vídeo, que foram Flamengo, Botafogo, Grêmio Internacional, Chapecoense, Bahia e Palmeiras. Foram os 7 que votaram a favor. Hoje, de novo, teve uma representação dentro da CBF para pedir uma nova reunião do Conselho Técnico para tentar fazer o árbitro de vídeo. Isso é importante porque eu acho que assim, não é assim, votei contra porque eu não quero pagar, que é o que muitos dizem. Não sou eu que tenho que pagar. Tudo bem, eu voto contra, eu não pago, mas vem cá, CBF, vamos ver aqui. Você não paga? Como é que vai fazer? Vamos resolver? Pressionar. Vamos, não dá para ficar assim. Não vou pagar, então deixa assim mesmo. Eugênio, vamos ver é a como tradução. É que é a conta, como é que a gente resolve isso? Isso que você está falando é a tradução. Por que muitos falaram assim, que lá em Portugal é mais barato do que aqui? Então por que é mais barato? Tá orçando com quem? Vamos procurar um orçamento diferente? Vamos encontrar uma maneira diferente? Eu acho que isso ficou mal esclarecido, porque dá a entender que se 7 votarem e os outros 13 não, que os 13, todos os 13 são contrários ao árbitro de vídeo. Lembrando que o gol do Flamengo também, olha lá, um impedimento também absurdo. Também é o objetivo, não é lance de interpretação. Não, deixa eu só concluir. E me parece, no primeiro olhar, mais fácil marcar o impedimento do que mas aí eu acho que já entra naquela de compensar. De compensar, mas é exatamente isso que eu vou dizer. Foram para o vestiário, perceberam que fizeram uma grande burrada ao expulsar o Everton e dar o pênalti e quiseram compensar. Aí é que está mais errado ainda, porque não tem que ser assim. Tem que marcar o que é corretamente. Só para concluir, não quer dizer que os 13, João, que tenham votado contra o árbitro de vídeo, que eles sejam contra o árbitro de vídeo. Sim. O que eu vejo é que eles são contra a forma de implantação e os custos dessa coisa. Para mim não são custos, são investimentos. Mas assim, realmente, gente, não dá para colocar árbitro de vídeo e querer fazer isso com um custo de 100 milhões de reais. Porque assim, a gente está no Brasil... Dá para rever. Não, tudo tem vontade que rever. política. Porque no Brasil, o que acontece no Brasil? Sempre tem alguém que está vendo a oportunidade de ganhar uma grana para inserir a empresa dele. Então, mas você não tem a dúvida disso. Isso, hein? Claro que tem. Então, eu acho que os 20 clubes têm que se sentar à mesa com a CBF, baixar custo. Amanhã já. E aprovar o mais rápido possível a implantação desse sistema. Até porque a informação, né, PVC, o Manuel Serapião Filho já deu entrevista para nós aqui, já há condições de fazer. Exatamente. Está tudo pronto. O problema é o custo. Quem paga, quanto porque assim, já está tudo estruturado para colocar o árbitro. Querer fazer, João. Querer fazer. Eu vou investir na credibilidade do campeonato. Mas sem o custo Brasil, né? Sem o custo Brasil. Sem o custo Brasil. Porque o custo Brasil, o tijolo aqui custa 10 euros, na Europa custa Agora, 1 euro. Vamos lá. Não dá, né? O dinheiro não é problema, tem muito dinheiro. A tecnologia do árbitro de vídeo, como qualquer outra, simplesmente, ela é fria. Se os seres humanos continuarem errando, não vai adiantar nada. Mas é uma ajuda boa, hein? É uma ajuda boa, mas assim, por exemplo, melhor tem lá, a Inglaterra está rejeitando, acabou de rejeitar, né, no final da semana, o árbitro de vídeo para o próximo campeonato da Premier League.
porque eles acharam que não foi uma boa experiência. Ontem eu transmiti um jogo com o Rodrigo Cassino do Campeonato Alemão, em que houve um pênalti, uma falta cobrada, o jogador abre o braço, a bola bate no braço do jogador, e o jogo segue, a bola vai para a lateral, os jogadores ficam reclamando, o árbitro não pede o árbitro de vídeo, e segue. Mas como assim? Em compensação, mas não é essa interpretação, é um jogador que abre o braço e a bola bate na mão dele. Mas bola na mão é lance de interpretação. Se pegou na cabeça, como o que eu acho é só, o mais grave, o mais caro, o que custa mais caro é perder credibilidade. Sim. Você vai ter o caso do lance do Campeonato Alemão, que já teve lance de interpretação que foi marcado Hertha Berlim e Bayern de Munique no começo da temporada. Foi um pênalti marcado que o árbitro voltou atrás, era um lance de interpretação que eu achei que ele errou ao voltar atrás. Ao voltar atrás. Até tem uma discussão sobre isso que envolve FIFA e International Board, porque pelo International Board só vai ser analisado o lance que é absolutamente claro. Sim, o árbitro de vídeo entra no ouvido do árbitro e dizer: muda porque você errou. O caso do Everton Ribeiro. O caso do Everton Ribeiro. Que é diferente do lance de Vasco e Atlético Mineiro, que pela regra do International Board, pelo texto do David Ellery, que é o diretor técnico, não se discutiria o lance de Vasco e Atlético, porque é de interpretação. A FIFA vai fazer diferente na Copa do Mundo. A FIFA vai discutir a bola na mão que o cara abriu o braço e vai discutir o que for objetivo. Mas de qualquer maneira, assim, o custo mais caro é você perder credibilidade. Exatamente. Agora, a credibilidade não tem preço. Que tal a interferência tipo jogo Corinthians e Palmeiras? Eu acho que deveria ter tido a interferência. A gente aqui está desde que é autorizado. Não autorizada. Toda hora tem. A gente desce a lenha no erro aí. O Flamengo foi visivelmente e absurdamente prejudicado no lance e no jogo. Poderia ter tido a interferência externa para falar, gente, explodiu no rosto do jogador. Se não está previsto em regra, não tem que ver, pô. O quarto árbitro pode. Tem que ver. O quinto árbitro não pode. Falar. Mesmo que seja para corrigir um absurdo? Mesmo que seja. Pode falar com o árbitro. Gente, eu sou maluco. Eu teria interferência externa, falar, não, para esse negócio, vocês estão loucos, cara. Não tá na regra. A bola explodiu. Não tá na regra. Mas tem um monte de coisa que não está na regra, que os caras não... Aí você vai interferir em lance de interpretação. Aí você vai interferir em lance de interpretação. Como foi semana passada. Eu acho que aí é o seguinte, simplificando ao máximo, né? Não quero gastar árbitro de vídeo. Já tem a transmissão, faz com as imagens que estão disponíveis. Exato. Pronto. Já está tudo pronto, já está tudo vai gastar o quê? Tá aí, tá todo mundo vendo. Já resolve bastante. Eu tô no meu celular, você tá no tablet dele, o cara que tá aqui acompanhando a gente tá vendo em casa, tá todo mundo vendo. Tá aí, ó. Olha aí, pra que eu preciso gastar 100 milhões de reais se eu tô vendo que a bola não bateu na mão do Everton Ribeiro? Ô, fulaninho, ó, bateu no rosto, volta aí, fez lambança. É isso aí. E olha, é um caminho sem volta e pelo jeito, pelo andar da carruagem, primeira rodada do campeonato, deu muito o que falar. E já há um movimento dos clubes, o Palmeiras, né, esteve na CBF, o presidente Eduardo Bandeira de Melo do Flamengo apoia, avaliza, então deve haver uma mudança nesse panorama em relação ao árbitro de vídeo. Eugênio falou ali da Inglaterra, que não vai aderir ao árbitro de vídeo. Portugal, Itália e Alemanha já tem o árbitro de vídeo e a partir da próxima temporada, França e Espanha, a Liga Santander que nós mostramos aqui, elas vão ter também o árbitro de vídeo. A UEFA não nas suas competições, a UEFA não é muito fã do árbitro de vídeo, mas a FIFA já entrou nessa e na maior competição do futebol, que é a Copa do Mundo, teremos o árbitro de vídeo. Como é que vai ser o gesto lá, Queçada? Um monitorzinho com um árbitro de vídeo sentado ali na mesa do representante, com a comunicação direta com os dois assistentes do árbitro, qualquer dúvida, como o PVC falou, vindo de lá ou daqui, para um minuto, vem lá, olha, e o árbitro de campo é que vai definir. Isso. Pronto. O árbitro vai lá, gente, olha e tira a conclusão dele. Um sistema desse não pode custar 40 milhões de reais. Eu não sou especialista nisso, mas não precisa ser muito inteligente para entender que um sistema desse não pode custar 40 milhões de reais. Edmundo, você é a favor do árbitro de vídeo? Eu sou a favor do árbitro de vídeo, mas eu estou mais com o PVC. Lance de interpretação, o jogo tem que seguir. E acho que não precisa nem ser a própria imagem. Faz numa central, aqui na CBF, nós estivemos lá. Sim. Sábado, tem uma estrutura boa, deve ter uma sala livre lá, faz uma sala lá, com comunicação com todos os jogos. Aconteceu alguma coisa, pim, volta. Não precisa esperar 8 minutos. Na Alemanha e aí com um custo de
5 mil reais, 10 mil reais por mês com um profissional lá, se paga, não precisa gastar essa fortuna Pode ser toda. pela internet, né, Edmundo? Só não pode cair a internet na hora crucial, imagine. Aí vai dar uma confusão. Vai colocar aquela fibra ótica. Aí na hora de decidir o árbitro, o que foi? Ah, amigo, caiu a internet. Mas aqui, né? o que a gente está dizendo é o seguinte, quando a gente está em casa, em 30 segundos, em 1 minuto, a gente tem... Já vê se sabe ou não. 5, 6 imagens ou menos que nos dê a clareza de que foi acertado ou errado. Mas lance como de penalidade, como no lance do Vasco, por exemplo, no jogo do Flamengo, eu achei que foi pênalti em cima do Diego. Ele vai se proteger, mas o jogador do Vitória... alavanca, né? Agora, aí tem a lei da compensação, dá o gol que não é gol, e aí vira bagunça total. É isso que eu falei. Não adianta tecnologia se o ser humano continuar pensando dessa forma. Aí eu errei ali, agora eu vou errar aqui. Entendeu? Porque o grande problema é que as pessoas colocam, o árbitro de vídeo. Não é o árbitro de vídeo, é o árbitro de verdade. É o ser humano que está por trás da tecnologia que erra. E vai continuar errando com toda a tecnologia. Mas olha, do jeito que o futebol anda e o jogo vem mudando, vem ficando cada vez mais rápido, a arbitragem está cada vez mais exposta, porque as transmissões têm cada vez mais recursos, mais câmeras, é um caminho inevitável. É mais uma ajuda, né? É claro que os erros não acabarão, mas isso vai ajudar de alguma forma a diminuir os erros e a tirar dúvidas. Vamos ver. Tem a impressão de que é um caminho sem volta. Eugênio Leal falou agora há pouco sobre o Barbieri, que é o treinador do Flamengo nesse momento, vai dirigir o time na quarta-feira contra o Santa Fé no Maracanã. Mas existe uma expectativa do torcedor do Flamengo para que a diretoria contrate um técnico de nome, de grife. E aí, Luiz Felipe Scolari, Felipão, grande currículo, pentacampeão do mundo. Ele gravou um vídeo mandado para uma torcida do Flamengo chamada Fla Porto. E aí tá dando o que falar. Dá uma olhada no vídeo aí. Olha, nunca fui treinador do Flamengo, mas quero deixar um grande abraço a vocês da Fla Porto. Torçam pelo Flamengo, torçam pelo seu time. É um dos grandes times do Brasil. Gosto muito da maneira como é dirigido atualmente. E tudo de bom a vocês, tá legal? Valeu, Filipão. E aí a nação ficou oriçada. O Filipão e tal diz que gosta da maneira como o time está sendo administrado, é um dos maiores clubes do Brasil. E aí o PVC conversou com o presidente sobre isso, o presidente do Flamengo? Conversei, ele disse que não tem nada em andamento com o Filipão. Não tem nada em conversação com o Filipão. Eu acho que o Filipão gravou um vídeo para ser simpático com a torcida do Flamengo. E quando houve a saída do Carpegiani, falou-se do nome do Filipão como uma possibilidade. O Filipão já disse que gostaria de trabalhar no Brasil em um time que estivesse na Libertadores, que é diferente de... Mas não é o que está acontecendo nesse momento, não tem nada em andamento. A torcida do Flamengo apoia a contratação do Filipão? Gosta do nome do Filipão? Vamos fazer essa enquete? Filipão é um bom nome para dirigir o Flamengo? O presidente Eduardo Bandeira de Mello disse ao PVC que não tem nada. Aí eu faço o contraponto. Já vimos o presidente Eduardo Bandeira de Mello negar, falar que não tem nada e depois acontecer. Por quê? Porque se ele diz, não, estamos conversando com o Filipão, de alguma forma pode atrapalhar a negociação. Mas foi o que ele disse para o PVC. Não tem conversa com o Filipão. E até que se prova o contrário, nós acreditamos no presidente e na informação do Paulo Vinícius Coelho. Normalmente ele diz... Não comenta negociações. Não tem interesse? Não, ele diz, não comentamos negociações. Ele não fala nem sim, é o que ele faz há 5 anos. Olha só, a última vez que eu falei com o Felipe, é claro... Não tem nada, ele fala também não tem nada. Não tem nada. A última vez que eu falei... É daquele sorrisinho. A última vez que eu falei com o Felipão em Portugal, ele disse que não voltaria mais a trabalhar no Brasil. Mas essa conversa já tem 1 ano. Um dia as coisas mudam, né, na vida de uma pessoa, o que dirá 1 ano. Felipão, caso mude o panorama e surja aí a possibilidade, Felipão é um bom nome para assumir o Flamengo nesse momento? Eu acho que o Filipão está na história do futebol brasileiro. Eu acho que ele conhece pouco o Flamengo. Não quer dizer que você precise conhecer o Flamengo. Quando o Carpegiani chegou, o Carpegiani conhece o Flamengo. O Jaime conhece o Flamengo. O Andrade conhece o Flamengo. O famoso DNA rubro-negro. O Vanderlei Luxemburgo conhece o Flamengo e da última vez não foi campeão no Flamengo. Então, verdade. Não quer dizer que precise ser. Mas eu não enxergo o Filipão com o estilo de jogo rubro-negro. Assim.
essa lógica de fazer um time que seja extremamente ofensivo, de toque, de troca de passe. PVC, me permita fazer uma pergunta para você? Claro. E eu sei que você tem todas as condições e vai responder muito bem a pergunta que eu vou fazer. Qual é o estilo de jogo do Flamengo? Desse grupo do Flamengo? O que o Flamengo está tentando fazer é um time de posse de bola. Um time que empurra o adversário para o seu campo. O Filipão fez isso muitas vezes. Mas os times do Filipão são muito mais sanguíneos do que técnicos. Ou seja, com esse grupo que está aí, eu tenho a impressão de que não é a característica da maioria dos jogadores, né? A gente pode se enganar, pode acontecer de eventualmente andar, que eu acho que é o que não vai acontecer, mas pode acontecer e dá muito certo. O Filipão, você pode discutir, o Filipão era o técnico do 7-1, o Filipão era o técnico que no Palmeiras encaminhou o rebaixamento, mas o Filipão é o técnico do Palmeiras que foi campeão da Copa do Brasil com Bruno Arthur, Thiago Heleno, Maurício Ramos e Juninho, com o Marcos Assunção e Henrique, com João Vitor, Daniel Carvalho em baixa, Mazinho, Messi Black e Betinho, que foi campeão. Mazinho, Messi Black. Foi campeão brasileiro no Grêmio com um time que ninguém acreditava que ia ser campeão brasileiro quando começou. O currículo do Filipão ele é um técnico que está na história do futebol brasileiro. Agora, eu não enxergo o que o Flamengo está tentando ser, porque não é exatamente o estilo que a gente vê o Filipão montar suas equipes, as principais dele. Mas pode dar certo, né? Vocês concordam com o PVC? Eu acho que passou. Ele está na história do futebol brasileiro, mundial, mas é mais vamos, dale, do que organização tática. Sim, não estou aqui fazendo uma crítica, não. Acho que passou. Sim. Acho que tem treinadores mais atualizados, treinadores que poderiam entregar mais. E fora que é caro, né? Não é barato. Então assim, agora, se trata de Flamengo, um time que está estruturado financeiramente e que precisa, principalmente esse final de mandato aí do Bandeira, precisa de nome, né? Precisa de escudos para, enfim, para esse término de mandato e uma suposta sucessão. Então, tudo pode acontecer. Qual é a paciência do Felipão para dar o treino diário no Flamengo e suportar toda a pressão? Porque assim... Você conversou com ele recentemente, né, em Portugal? Ele falou para mim que não vinha. Isso não quer dizer que ele não venha, tá? Isso não quer dizer que ele não venha. As pessoas mudam de opinião da noite para o dia. E seria... Poxa, você fala Felipão no Flamengo, Flamengo tem o Felipão. É um negócio que soa bem. Casa bem. Casa bem. Mas o que o Edmundo está falando é como será o dia a dia? É o Felipão que vai dar o treino para o jogador? Porque se eu sou jogador do Flamengo, centroavante do Flamengo, eu quero ver o Felipão no dia a dia, trabalhando comigo. Não pode ser o Murtosa. Tem que ser o Felipão. Nada contra o Murtosa, pelo amor de Deus. Mas assim, o Flamengo está contratando o Felipão para dar treino todo dia. Não vai deixar o Murtosa trabalhar a equipe. Então eu pergunto, será que o Felipão ainda tem essa paciência do dia a dia? Porque o dia a dia, gente, é massacrante. É massacrante, é pesado. Viagem todo dia. Se esse Flamengo em 3, 4 jogos não der certo com o Felipão, já vai ser chamado de burro no primeiro jogo no Maracanã, se for no Maracanã o jogo. Então, será que o Felipão tem essa paciência? Saco, né? Vamos no popular. Será que ele tem saco para aguentar tudo isso? Eu acho que não tem mais. Conhecimento eu não vou discutir, tá? Mas... será que ele tem essa paciência? Eu não vejo mais o Felipão com essa paciência. Qual é a parcial aí da enquete sobre o Felipão? Que isso, maluco? Isso tudo? Posso falar aqui? 82% a favor, é? Que isso, hein? Eu acho que o torcedor do Flamengo está carente de um técnico de nome. Já contratou. Contratou? Com 82%? 82%. Meu Deus do céu. Bate, como diria Felipão. Olha aí, Eugênio. Como diria... Uma certa preguiça. Eu vou deixar só... Você responde, mas você deu a deixa para falar. Pergunta de novo. E aí, Eugênio? Ele faz muito isso. Ele vai fazer muito no Flamengo, caso venha, hein? Preguiça de falar, sinceramente. Não dá, não. Deixa o Felipão lá em Portugal, descansando com a família, curtindo os milhões que ele ganhou, bilhões, sei lá quantos. Fez por merecer, né? Tem uma história de grandes conquistas.
mas não tem nada a ver com o Flamengo, não tem nenhuma personalidade que se identifique com o Flamengo em algum momento. Não, como disse o Edmundo, já deu, já foi, né?